Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, meu Deus e meu Senhor, por esta manhã em oração contigo, perseverando na tua palavra, perseverando na tua presença, Senhor, porque desejamos ser a manjedoura que acolheu o menino Jesus naquele momento único e naquele momento de mistério, naquele momento em que nossa salvação chegou ao mundo. Que nosso coração seja a manjedoura que acolhe o menino Jesus neste momento da nossa vida, nesse momento tão conturbado do mundo, Senhor. Quantos sinais o Senhor tem nos enviado, e pedimos ao Senhor que nos dê clareza, discernimento, sabedoria para tratarmos os assuntos que precisamos na nossa vida aqui. Amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria de estarmos juntos de novo, depois desses dias de festividade. Festividade, sim, para nós é festa, porque a salvação chegou, é alegria, porque a salvação chegou, é júbilo, porque a promessa de Deus se cumpriu, o Verbo se fez carne. Esse é o mistério que nos salva. Glória a Deus, que palavra bonita. As leituras da igreja hoje nos traz de forma muito linda e festejando o dia de Santo Estevão, vamos entender aqui por quê. Na primeira leitura, estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 1 ao 10 e capítulo 7, do 54 ao 59. O Salmo é o 30-31 e o 30, entre parênteses 31, e o Evangelho é o de Mateus 10, do 17 ao 22. E Deus nos traz uma palavra muito forte nessas leituras. E é uma palavra que foi uma exortação para mim, e eu clamo a Deus que seja também na sua vida. Assuma Deus na sua vida. Deus fala comigo: filha, me assuma na sua vida. Assuma Deus na sua vida. Quantos de nós já não passamos por tempos de ter vergonha de proclamarmos nossa fé? Eu aqui confesso e declaro que isso infelizmente fez parte da minha vida, mas a misericórdia de Deus me trouxe de volta para assumir que Deus é o centro da minha vida. Que lindo! Deus nos pede para perseverarmos na fé e para proclamarmos seu nome. Na primeira leitura, no livro de Lucas, é muito bonito vermos em Atos dos Apóstolos, livro de Lucas em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, né? O Atos dos Apóstolos é como se fosse uma continuidade do livro de Lucas, mas aí para para nos trazer como a igreja foi se consolidando após a ascensão de Jesus. Então, Lucas vai nos dizer, vai nos narrar esse tempo em que a igreja crescia e os apóstolos já não conseguiam, os 12 escolhidos, maravilhosos, não conseguiam com tanta eficiência, com tanto zelo como Jesus queria, cuidar de todas as suas comunidades. Então, pela inspiração do Espírito Santo, eles então foram chamados a escolher os diáconos. Olha que coisa linda, gente. O Espírito Santo lá na igreja primitiva já inspirou a nomeação do diácono. O diácono é aquele que é um ministro ajudante, digamos assim, pela tradução. O diácono é aquele que prega, é aquele que administra, é aquele que reza, que ora, e é aquele que administra. Era isso que os discípulos precisavam. Alguém que tivesse a imposição do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, a capacidade de administrar uma igreja que estava ali chegando, crescente, viva,
tudo tão recente, tão novo, né? E aqui eu já clamo a Deus pela vida dos diáconos de Vespasiano, diácono Fernando, diácono Carlos, diácono João, que, né, tanto nos auxiliam, tanto auxilia a igreja nos trazendo a palavra de Deus, nos abençoando. E os apóstolos então impuseram as mãos sobre os diáconos e ali abençoaram. E nessa missão, né, eles passaram a cuidar da igreja que já estava instituída. A igreja primitiva já estava instituída. E glória a Deus por isso, né? Foi Jesus que que fundou a igreja que nós temos hoje. E então eles escolheram 7, porque que hoje é dia de Santo Estevão, né? Porque Santo Estevão foi foi o primeiro dos 7, aquele cheio do Espírito Santo, capaz de proclamar a palavra de Deus e de administrar a igreja. Então, nesse momento, com as bênçãos dos apóstolos, as bênçãos que os apóstolos receberam o poder através de Jesus, do próprio Jesus, né? E ali, já vivendo ali, já tendo vivido ali a presença do Espírito Santo, fazem o mesmo com os diáconos, esses escolhidos. E ali então a palavra de Deus passou a ser amplamente administrada, amplamente divulgada, as igrejas de forma mais eficiente, administradas por eles, né? E aí começa-se então um servir para crescer. A vida do diácono nos inspira a servir para crescer. Que lindo, que lindo. Glória a Deus pela missão do diaconado. O salmo é um salmo de Davi, é um salmo de aflição. Por que é um salmo de aflição? Porque ele prenuncia um evangelho que vai falar da perseguição. Então Davi vai falar da aflição daquele momento, ele clama a Deus que Deus seja uma rocha de refúgio para ele, porque a nossa miséria humana não é capaz de por si só se salvar. Nossa miséria não é capaz de se salvar. E que Deus nos livre das angústias dos tempos presentes, porque a nossa miséria pede por proteção de Deus, porque a nossa miséria leva à angústia, e se não formos humildes para clamar a Deus o nosso sustento, viveremos em angústia. Glória a Deus. Leiam o salmo, um salmo muito maravilhoso, e é ele que fala: assuma a Deus aos olhos de todos, clame a Deus aos olhos de todos, dê honra e glória a Deus aos olhos de todos. E o evangelho, logo após o anúncio do Ide, em que Jesus coloca o Ide aos 12, ele completa dizendo, e é muito bom refletirmos sobre isso: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Jesus está dizendo aos apóstolos: vocês são minhas ovelhas, e o mundo é um lobo que quer devorar a ovelha, que é aquela enviada por Cristo. A ovelha, todas as características que a ovelha traz em si, a primeira delas é a dependência do pastor, a humildade e a obediência. Sejamos dependentes de Deus, sejamos humildes e sejamos obedientes. Dependência, humildade, obediência. Que fórmula maravilhosa. Obrigada, Espírito Santo, por essa revelação, por essa palavra. E ele fala: tenham cuidado com os homens, aqueles que não receberam a Cristo. Cuidado. Sejam prudentes e simples. E as ovelhas também, elas vivem em unidade. Glória a Deus pela palavra de hoje. Assuma Deus em sua vida e seja unidade com a igreja. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.